Povo de Deus, boa tarde. Eu quero ler uma palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17, a primeira parte diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam de vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Amém? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam de vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Amém. Eu quero dedicar essa palavra a muitas pessoas. Eu quero dedicar essa palavra àqueles que estão super felizes com seus pastores, aqueles que estão satisfeitos, aqueles que estão de bem com seus pastores e também aqueles que estão aborrecidos com eles, chateados, sentiram-se de uma certa forma constrangidos. As atitudes que seu pastor tomou na igreja, no departamento, nos diretórios aí, ofendeu. Você está super chateado. Eu dedico essa palavra a você também. E também dedico essa palavra a você que, sem ter motivo nenhum, sem ter passado por ofensa nenhuma, sem ter sido atingido em nada, em nenhuma mudança que a igreja passou, mas você tem uma língua abençoada para falar mal do seu pastor. Você consegue ver os defeitos do seu pastor. Você consegue ver os hábitos desagradáveis do seu pastor. Você consegue ver as palavras que julga ofender as pessoas. Você consegue ver o pastor ofendendo pessoas com palavras. Você consegue ver tudo que desagrada no seu pastor. E o que você deveria fazer, você não faz. Que é o que está escrito aqui em Hebreus 13, 17, na primeira parte, que seria orar por ele. Você começa a distribuir isso daí gratuitamente para as pessoas. Você começa agora a reunir pessoas em suas conversas para falar mal dele, sendo que nem ele está sabendo disso e nem ele é o que você está dizendo que ele é. Então, irmão, presta atenção. Antes de falar mal do teu pastor, antes de julgar o teu pastor, antes de achar que ele é o que você pensa, faz um favor. Se põe no lugar dele. Se veja no lugar dele. Ou se você achar que é muito, faz o seguinte. Chega nele e pergunta para ele se você quer, se ele quer que você seja auxiliar permanente dele em todas as situações. Pergunta para ele: pastor, eu sou curioso. Eu queria saber como que é a rotina de um pastor e eu quero ser teu auxiliar permanente. Ele vai te perguntar uma coisa. Ele vai falar: irmão, você tem certeza do que você está falando? Você tem coragem de fazer isso que você está falando? Porque a minha vida não é fácil. A minha vida não é tão simples quanto o senhor imagina. O senhor ou a senhora, o jovem,
O que você tem, eu também tenho. Família. Eu tenho filho, eu tenho esposa. Eu tenho um trabalho. Que eu tenho de dar conta de tudo isso com toda a responsabilidade como você faz. E agora eu tenho esse compromisso, que é de cuidar de vocês, cuidar de ovelhas, que é mais sério do que você imagina. Depois que você comparar essa responsabilidade que eu acabei de citar para você e o compromisso de pastor, vai muito além dessas responsabilidades. E aí você reflita se você tem condições e direito, razão, de ficar falando mal dele, cobrando ele. Você não tem que cobrar o pastor. Você não tem que cobrar o pastor, a palavra já cobra o pastor. A palavra já cobra ele duramente. Se eu for falar para você de versículos que cobram o pastor aqui, você vai cair de costas. São muitos, não são poucos. Não são poucos versículos. Além disso que você ouviu, tem outros aí, são muitos. São muitos. Eu posso citar para você Provérbios 2, versículo 15. Desculpa, Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Quer dizer, o pastor ele tem que ter um exemplo a ponto de não ter de que se envergonhar. Isso aí a palavra já cobra ele, você não tem que estar cobrando ele. Ele é obrigado a se apresentar diante do Senhor como um obreiro limpo, que não tenha de que se envergonhar. Então você não tem necessidade de cobrá-lo. Se você for lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 25, diz assim: esforça-te para saber como está o seu rebanho, as suas ovelhas. E ser cuidadoso com eles. Ô irmãos, vamos deixar de lado essa questão. Não faça mais isso não, isso é crítico. Você acaba gerando um problema na igreja. Você acaba gerando uma intriga na igreja, uma intriga oculta que o pastor não sabe quem são seus oponentes. Porque você andou questionando em você mesmo atitudes que você diz que está errada do pastor. Faça isso que está escrito em Hebreus 13, moço. Ore por ele. Mas ore de verdade. Ore de verdade. Se o que você está vendo nele for uma ilusão, é uma ilusão. Mas se for uma revelação de Deus, o Senhor vai administrar isso através da palavra e da tua oração. Mas não fica aí criticando o pastor. Você foi vítima das mudanças, te atingiram, te pegaram, o remanejamento foi duro, você estava em um lugar agradável, passou para outro lugar aí que não é bem o teu tipo, não faz a tua cara. Mas irmão, tenha paciência. Tenha paciência. Quem não é aprovado, não é aprovado. Não faça isso não. Não fique aborrecido com o seu pastor. Pelo contrário, ajude ele. Ajude ele. Teu pastor tem responsabilidades muitas. Teu pastor tem compromissos muitos. Você já é um pastor dele. Ele, além de cuidar da ovelha, do rebanho de ovelhas, ele também cuida do grupo dos pastores. Você resolve o que é possível resolver dentro daquilo que te foi permitido. Mas as causas maiores são passadas para ele. Não faz isso não. O pastor é um ser humano. Todos os membros
Tem direito à sua folga semanal. Pastor, hoje eu não vou para o culto. Hoje eu vou para o aniversário do meu filho. Pastor, domingo eu não vou comparecer, porque domingo é o dia da minha folga com a minha família. Eu preciso tirar um dia no mês para ele, e ele está sempre ali. Sim, irmão, vai. É isso mesmo, irmão. Só que ele está ali todos os dias. Ele é fiel no horário, enquanto você não é. Ele é o último que sai. Você é o primeiro que levanta do banco. Deu a bênção apostólica, você já está da porta para fora. Ele ainda fica com meia dúzia de pessoas dando atendimento. Pastor não janta no domingo à noite. Porque quando ele chega em casa, ele não tem mais tempo para isso. Enquanto isso, ó, terminou o culto, você vazou. Então, irmãos, vamos ser mais amorosos com os nossos pastores. Vamos ser mais solidários com nossos pastores. Quando você está dormindo aí, certas horas da madrugada ou da noite, ou seja, qual for o horário, olha, tem um pastor orando por você, rapaz. Você dormindo, tem um pastor orando pelo o seu ministério. Tem pastores que trabalham no decorrer da semana de segunda a sábado. O domingo seria mais justo do que tudo ele descansar, ele ter esse domingo de lazer com a família, que nada. Eu vejo pastores subindo para o monte 6h30 da manhã, no domingo, o dia de folga dele. Orar pelo rebanho. Desce para a escola dominical. Fica para o evangelismo e fecha a igreja depois do culto da família. E ainda o pastor tem motivos para as pessoas falar mal dele. Ô irmão, presta atenção. Entregue sua vida ao Senhor de verdade. Deixe mesmo de seguir o pastor nessa condição que eu estou te falando. Siga o pastor para auxiliar. Siga o pastor para orar com ele. Pastor, quando é que você vai orar de madrugada? Pastor, quando é que você vai no monte? Pastor, quando é que vai ter a próxima campanha que eu quero estar nela com você? Pastor, o que é que você precisa que eu faça para você? Pastor, essa semana eu tenho 2 dias que eu não vou trabalhar. Estarei a serviço da igreja. O que é que o pastor quer que eu faça? Faz isso. Tua vida vai mudar. Tu vai deixar de ver defeito no pastor. Amém? Deus abençoe você. Hebreus 13:17. Tá bom? É isso que eu tenho para você nessa tarde, em nome de Jesus. Amém?